Então, o que eu posso dizer hoje? Que as aulas com a Fernanda Nadal me resgatou algo que eu tinha muito tempo esquecido, que é esse meu amor pelas artes manuais. Então, aí eu vi que, apesar de estar aposentada na engenharia, que eu podia, assim, aos 63 anos de idade, começar uma outra carreira. Eu não conseguia bordar uma pérola e ela ficar bem firme, ela sempre ficava balançando um pouquinho. Aí a professora ensinou que tinha que fazer voltando, passando a agulha por dentro dos 2 fios. Aí agora as minhas pérolas não caem mais. Porque através da nossa dedicação, nós vamos futuramente ser umas verdadeiras bordadeiras. E eu estou muito feliz em ter feito esse curso, porque agregou muito valor às nossas peças e já temos muitas encomendas. Isso é maravilhoso. Este curso realmente abre muitas portas, porque o bordado em pedraria é um nicho por si, ou seja, alguém pode trabalhar única e exclusivamente com o bordado em pedraria, mas também porque ele representa um acrescento à qualidade de todas as outras formas de costura. E você vai criando os seus trabalhos. O perigo é você querer bordar tudo que você tem em casa, né? Porque tudo vai ficando mais bonito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda aula do mini curso gratuito de bordados de pedraria, produzidos por mim e pela Escola de Moda Online da Maximus. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Nadal e trabalho com bordados em pedraria há 22 anos e como professora de bordado desde 2017. Sou estilista e autora do livro A Arte de Bordar. No final do ano passado, tive a honra de lançar o meu primeiro livro, onde compartilho parte da minha história e as técnicas de bordado que fizeram parte da minha vida como estilista e professora. Durante esta semana de mini curso, estamos lançando uma série de aulas onde eu te ensino na prática 2 técnicas diferentes de bordado: o bordado à mão tradicional e o bordado Lunéville. Então, se você continuar comigo, vai aprender a bordar pedraria de 2 formas diferentes, mesmo que nunca tenha pego numa agulha antes. Na aula de hoje, você vai aprender a bordar este laço utilizando a técnica de Lunéville, com agulha de gancho e um bastidor pequeno. Vamos usar diversos tipos de pedraria, como usamos nos shorts da aula passada. Porém, hoje a técnica é totalmente diferente. Eu sou suspeita para falar porque sou apaixonada pelo Lunéville. Quando bordamos no Lunéville, como vou te ensinar nessa aula, acabamos o bordado com uma peça solta que você vai escolher como usar. Você pode aplicá-la em uma roupa, em um objeto de decoração ou ainda fazer um broche para ter mais liberdade de usar onde preferir. Se você chegou agora e está um pouquinho perdida, vou fazer uma breve revisão do que já aconteceu até aqui. Na segunda-feira tivemos a nossa primeira aula, onde você já aprendeu a bordar no jeans. Você aprendeu que o jeans é um tecido diferenciado, mais estruturado e precisa de algumas técnicas especiais. Também aprendeu que com poucos materiais você transforma uma peça comum em uma roupa muito elegante. Além da primeira aula, também tivemos algumas aulas de aquecimento antes do mini curso começar de fato. Essas aulas estão disponíveis no YouTube, no meu canal Fernanda Nadal e no canal da Maximus Tecidos. São elas: materiais
básicos para bordar e tipos de arremate. Tivemos também a nossa live de aquecimento, onde eu respondi muitas perguntas de vocês sobre bordados, materiais e muito mais. Em relação aos materiais, também já enviamos a apostila do mini curso, um material exclusivo para você, participante, baixar, imprimir e usar como material de apoio. Além da apostila ser rica em conteúdo, nela também tem dicas de tipos e quantidades de materiais e pedrarias, o risco dos laços em tamanhos diferentes para você escolher e o molde do bordado. Entre no seu e-mail diariamente e no nosso grupo VIP do WhatsApp, porque é lá que estamos disponibilizando todos esses links de aulas e materiais para acessar de forma prática e rápida. O link para entrar no grupo do WhatsApp está logo abaixo desse vídeo. Este evento online não é chamado de mini curso à toa. Além das aulas e da apostila, teremos também uma prova no final dessa semana e um lindo certificado de participação para quem acompanhar tudo. Sobre a prova, darei mais detalhes ao longo da semana. Por isso, aproveite e convide alguém para participar do mini curso com você. Alguém da sua família ou uma amiga que, assim como você, se interessa por bordado, artesanato ou costura. Vocês podem fazer o mini curso juntas. Quero aproveitar também e agradecer as centenas de comentários que recebi logo na primeira aula. Estou muito feliz, não só com o carinho, mas de ver que de fato vocês estão colocando em prática o que estou ensinando. Muito obrigada de coração. Estou acompanhando todas as publicações de vocês na comunidade do Facebook e encantada com cada criação. Se você ainda não está no nosso grupo do Facebook, é só clicar no link abaixo deste vídeo e participar com a gente. Você pode postar fotos, vídeos, interagir comigo e com outros colegas nessa semana de mini curso. Para hoje, como prometido na aula passada, vou começar pela história do bordado. O uso de fios para fazer pontos que unem os pedaços de tecido são pré-históricos. São muitos os registros de panos com linhas entrelaçadas e objetos que seriam as ferramentas como nossas agulhas hoje em dia, encontrados nas mais diversas localidades do mundo. Já o bordado como aplicação, ou seja, um adorno para enfeitar a roupa, como nós conhecemos hoje em dia, é datado em 30 mil anos antes de Cristo, em fósseis que foram encontrados com vestes bordadas com marfim. Nas famosas esculturas, estátuas e pinturas que retratam a Grécia Antiga, podemos ver os detalhes das túnicas que mostram as aplicações de bordados e outros tipos de ornamentos. Um registro que já não é mais pré-histórico, mas que continua sendo muito antigo, é na República Tcheca, onde foram encontrados em 1890, ou seja, há mais de 120 anos atrás, toalhas de altar enormes com bordados riquíssimos, inteiros feitos com pedraria. Na minha opinião, uma das coisas mais interessantes do bordado é o fato dele ser uma técnica que cada cultura adapta à sua realidade de acordo com os recursos e materiais disponíveis na sua região. Porém, sempre com o mesmo princípio: a linha, a agulha e a habilidade nas mãos das bordadeiras. Existe o bordado com pedrarias, o bordado apenas com fios e até com outros tipos de adornos. No Nordeste brasileiro, por exemplo, temos a renda birô, desenvolvida pelas mãos das rendeiras que trabalham com uma almofada, onde é colocado um desenho que serve como molde para o trançado das linhas usadas nos birôs. Esse, por exemplo, é um tipo de bordado que leva apenas fios e depois de pronto são usadas em roupas e em itens de decoração. Falando agora de técnicas de bordado,
Essa é outra coisa que varia de cultura para cultura. No Brasil, uma das mais conhecidas é o bordado com agulha de mão, que serve para bordar praticamente todo tipo de tecido e é utilizado na moda, na decoração e no artesanato. É o método que eu ensino no meu curso online completo, a arte do bordado à mão, e é a técnica que aprendemos na aula passada e vamos ver na aula de hoje também. Na moda, quando falamos de alta costura e de quem trabalha com moda sob medida, embora o bordado com agulha de mão também seja muito utilizado, existe uma outra técnica pouco conhecida, o bordado Lunéville. Talvez pouco conhecida não seja o termo correto, porque muitas pessoas certamente já ouviram falar dele. Mas com certeza é uma técnica que poucas pessoas sabem fazer e utilizar no seu trabalho. O bordado Lunéville é feito com uma agulha de gancho especial que puxa a pedraria por baixo do bastidor e deixa as nossas mãos livres para trabalhar na parte de cima. O bastidor pode ser pequeno ou grande, vai depender do tamanho da peça. Nesta aula vamos aprender a bordar um aplique com este método, usando um bastidor pequeno que você compra baratinho em qualquer armarinho. No meu ateliê, para bordar um vestido de festa no Lunéville, já usei bastidores de até 1,80 m de comprimentos, já que o bordado é feito de forma plana, como se fosse aberto sobre o bastidor. Este método agiliza em até 30% a velocidade de um bordado, já que conseguimos colocar muitas pedras na linha sem precisar ficar pegando uma por uma como no bordado tradicional. Além disso, existem alguns efeitos no bordado que não adianta, a gente só consegue através do Lunéville. A técnica de bordado Lunéville nasceu na França no século XIV, na região de Lorraine, por volta do ano de 1810. O bordado se desenvolveu nas mãos das habilidosas bordadeiras, que de início trabalhavam apenas com fios, buscando imitar o aspecto de algumas rendas sofisticadas da época, para vestir as duquesas que frequentavam a cidade e o castelo de Lunéville. Surgiu assim o Point de Lunéville, ou ponto de Lunéville, que é o ponto específico que forma o elo do bordado. A imperatriz Josefina, esposa de Napoleão, era uma das mulheres que mais ditava moda na alta sociedade francesa. Como amante do bordado Lunéville, ela foi uma das responsáveis por tornar essa técnica muito conhecida. Por volta de 1860, um grande artesão chamado Louis Bonnach-Ferry começou a usar o bordado de Lunéville para bordar pérolas e lantejoulas. E foi assim que o Lunéville se consolidou como o método de bordado mais tradicional e requintado das principais casas de alta costura de Paris. Lembra que na aula passada contei que eu estudei em 2017 na École Lesage em Paris? Essa escola, que pertence à Chanel, passa através de cursos como esse que fiz, a técnica em sua essência, com toda a tradição e requinte que o bordado carrega em sua história. O bordado é um pilar da alta costura e está presente nas passarelas mais assistidas do mundo todo. Os vestidos da Dior, os tweeds da Chanel, as linhas retas de Valentino, a alfaiataria de Alexander McQueen,
o maximalismo de Schiaparelli, as cores de Dolce & Gabbana, as surpresas de Versace, o requinte de Elissa Abbe Zuhair Murad, e a lista é bem maior. Na aula passada também contei detalhadamente a minha história com a alta costura, durante esses últimos 18 anos trabalhando com ateliê de moda festa. O bordado sempre foi um grande diferencial no meu trabalho. Uma peça bordada é uma joia lapidada. Fiz questão de começar a aula de hoje com esse conteúdo teórico sobre a história do bordado, porque é essencial que você que se interessa pelo assunto tenha o conhecimento da tradição tão requintada que carrega essa arte. Agora então você está mais do que preparada para a prática de hoje. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos na nossa segunda aula do mini curso de bordados. Nesta aula eu vou te ensinar a bordar Lunéville. O que é, Fernanda, Lunéville? É uma técnica francesa de bordar pedrarias e fios, tá? O diferencial dessa técnica é que a gente borda com uma agulha especial, olha, com a agulha de gancho que a gente chama, olha, ela tem um ganchinho aqui na ponta dela, é uma agulha diferenciada, é uma agulha própria para essa técnica de bordado. É uma técnica muito utilizada, gente, na Europa, nas grandes maisons, nas grandes marcas internacionais, porque além dela ter uma precisão no ponto, ela deixa o nosso ponto mais, vamos dizer assim, mais bonito, mais seguro, mais reto do que com a nossa tradicional agulha de mão. Ele também traz velocidade ao nosso bordado. Para você que está aqui pela primeira vez conhecendo sobre o Lunéville, pode parecer um pouco difícil, ficar um pouco com medo. Mas o Lunéville, depois que você pega a prática, ele se torna até 30% mais rápido do que o bordado com a nossa agulha convencional. Então, por isso que ele é muito utilizado na alta costura, porque vestidos enormes, vestidos inteiros bordados, véus inteiros bordados. Então, com a técnica de Lunéville, é mais rápido e mais preciso o bordado, tá? É uma técnica encantadora, gente. Eu digo que depois que você começa a bordar Lunéville, você se apaixona, você até não quer bordar tanto com a outra agulha, você quer ficar mais no Lunéville, porque realmente é uma técnica muito gostosa. Ela é um pouquinho mais complexa de se aprender do que com a agulha de mão, é sim, tá? Mas quando você aprende, você vai ver que vai embora. O que eu quero que vocês entendam nessa aula? O processo, como que funciona o Lunéville, porque a rapidez e a perfeição vem com
o praticar. Quando eu estudei na França, eu tinha uma professora, eu sempre conto essa história, que ela dizia assim, para você dizer que você está começando a bordar Lunéville, você tem que bordar 30 dias seguidos, no mínimo 1 hora por dia, para você pegar ali a mão, entendeu? E realmente começar a bordar Lunéville. Então, Lunéville é treino, muito treino, gente. Eu escolhi, a gente vai fazer o laço, tá? O nosso mini curso é relacionado a laço, que é uma super tendência, como eu já contei na primeira aula, e nós vamos fazer um laço, ok? Então, olha, eu escolhi o laço pequeno para a gente fazer no Lunéville, e os materiais é a mesma miçanga que a gente usou na primeira aula, e a pérola, ela é um tamanho menor, ok? Essa pérola é de 3 milímetros. E no lugar do chaton aqui do meio, olha, a gente vai colocar um strass. Na aula anterior, eu mostrei para vocês, né? Falei o que a gente vai precisar dessa aula, do bastidor, olha, a gente já colocou aqui, já colocou o tecido, já esticou ele na aula anterior. Se você não assistiu a primeira aula, pausa aqui, volta lá, assiste a primeira aula para dar sequência aqui ao nosso mini curso, ok? Então, gente, por que eu falei que obrigatoriamente, né, na aula anterior, a gente precisa de um bastidor? Porque o Lunéville, a gente borda, olha, eu só vou colocar ele aqui para demonstrar, depois eu vou tirar e recortar o tecido. Mas obrigatoriamente a gente borda com as 2 mãos. Eu vou estar com a agulha com a mão direita e na mão esquerda eu vou estar com o fio com as pedrarias. Então eu tenho que estar com as 2 mãos livres para bordar a técnica de Lunéville. Por isso que obrigatoriamente você precisa de um bastidor e você precisa de um suporte para esse bastidor. A gente borda com bastidores grandes, como vocês podem ver nas imagens. No meu ateliê nós temos bastidor até de 1,80 m para bordar os vestidos inteiros, entende? Então, quando o bastidor é o retangular grande, a gente usa cavaletes para sustentar o bastidor, como vocês viram na imagem. Aqui, como o nosso bastidor é pequenininho, a gente usa esse suporte, tá? Esse suporte você encontra na loja aqui da Maximus Tecidos. O suporte para bastidor é um suporte de acrílico. Mas também você pode adaptar aí na tua casa e colocar, olha, ele aqui na tua mesa com alguns livros segurando. Tem também, dependendo da região, na nossa aqui chama-se sargento ou morsa, que é um gancho que você compra em casa de material de construção, que você também consegue fixar. Então você precisa ter um bastidor, um suporte, né, para ele, no caso do bastidor grande, cavaletes, para você estar com as 2 mãos livres para o Lunéville. Então, os materiais que precisam, né, extra, vamos dizer assim, porque a pedraria, o fio, o tecido, a tesoura é para qualquer técnica de bordado. Mas os materiais específicos para Lunéville, então, são o bastidor, a agulha de Lunéville e um suporte. A agulha de Lunéville você também encontra aqui na loja da Maximus. Olha, você recebe ela assim, ela vem com 3 agulhas e vem com uma agulha extra, com esse selinho aqui, ó, made in França, tá? Nossa agulha é a única no Brasil que vocês recebem a legítima agulha francesa junto com o seu cabo. Então, você encontra todos os materiais para o Lunéville aqui na Maximus. Então, gente, agora que a gente já explicou os materiais que são usados para essa técnica, na aula anterior eu já mostrei como que coloca aqui, olha, o tecido no bastidor. Agora eu vou cortar, ó, o excesso aqui e vou puxar mais, tá? Vou ver se aqui, olha, ele tá bem preso, ó. Um segredo do Lunéville, gente, quanto mais esticado o tecido estiver, mais fácil é de bordar, tá? Quando a gente borda nesses bastidores redondos, a única, assim, dificuldade em relação ao bastidor grande, por exemplo, que no bastidor grande ele demora, ou às vezes nem o tecido nem solta, entendeu?
porque a gente prende de uma outra forma que ele fica mais firme, com alfinetes, com fita, tudo mais. Aqui, olha, conforme você vai bordando, ele vai soltando, vai ficando mole aqui em cima. Então, volta e meia, você tem que parar o seu bordado, olha, e dar uma esticadinha, ok? Ó, puxar aqui para ele estar bem firme. Eu vou cortar um pouco do excesso aqui. Não corte muito, porque se você deixar muito curto aqui, na hora de você dar essa puxada que eu acabei de falar, você não tem tecido para isso. Então, essa borda aqui, olha, que fica, você deixa um pouco dela, ó, para você poder puxar, ok? Sobre o tecido, gente, eu estou usando a organza de seda, mas você pode usar organza de decoração, qualquer tecido, chiffon, tecidos que tenham transparência, ok? E até tule pode usar também. O único, gente, tecido que eu não indico para vocês que estão começando e até para gente que já borda há muitos anos é a organza cristal. Sabe aquela organza cristal? Não utilize ela porque puxa muito fio, vai dificultar bastante o bordado de vocês, ok? Então agora eu vou levantar aqui, olha, vou colocar o meu bastidor, prendê-lo aqui e vou passar meu risco. O risco, gente, eu vou passar, lembra lá na aula 1, no comecinho da aula 1, que eu dei duas informações sobre passar risco, né? Que você pode passar dessa forma ou com o carbono, igual nós passamos no jeans. Aqui, por ser tão transparente, olha, eu vou passar aqui, ó, tranquilo. Com a caneta, lembrando que essa é aquela caneta que apaga com o calor, tá? Se você não tiver ela, você pode passar com lápis. Eu não gosto, gente, de usar caneta gel, tá? Porque caso fique alguma marca ou vocês errem aí no passar o risco, é difícil de tirar a marcação dela, tá? Então, a primeira etapa aqui, o tecido já esticado no bastidor, o risco passado, agora nós vamos passar para as pedrarias. Eu já coloquei, gente, aqui a agulha no fio, olha, tá? Só coloca assim, olha, o fio tá aqui, olha, no carretel, tá? E eu vou colocar aqui. Então, olha, relembrando, nós vamos utilizar essas 3 pedrarias para fazer esse laço, miçanga, pérola e strass, ok? Vocês têm que encher esse fio com o material que você vai bordar, tá? No nosso caso aqui é a miçanga, olha. A gente vai enchendo o fio, tá vendo? O Lunéville, gente, é muito legal porque ele tem uma preparação muito especial. Tá? Muitas vezes vocês me perguntam assim, Fernanda, eu preciso saber bordar com agulha de mão para bordar Lunéville? Não, gente, são técnicas totalmente diferentes que você não precisa ter experiência nenhuma com bordado em pedraria para bordar com Lunéville, tá? Uma curiosidade até, o bordado de Lunéville, gente, ele começou somente com fios, então você pode fazer trabalhos lindos só com fios, com o mesmo ponto da pedraria, com a mesma agulha, tudo igual, mas utilizando somente fios. Ele, quando ele foi criado, né, era somente com fios, depois que foi colocado pedraria, e a ideia era que ele criasse rendas, lindas rendas bordadas com essa técnica, por isso que utilizavam somente fios. Nós temos até um e-book gratuito lá no site que fala sobre a história do Lunéville. Se você tiver curiosidade, entra lá, lê, que é muito interessante. Então, olha, tá? Você coloca aqui, olha,
a pedraria no fio e daí agora que a gente vai começar a bordar, tá? A pedraria a gente vem por baixo, tá vendo? Olha, vai vir aqui embaixo. A ideia é a mesma da primeira aula, tá? A gente vai primeiro fazer o contorno e depois o preenchimento. Só que lembram que eu falei que a gente lá colocava primeiro aqui a pedra maior e depois o contorno? Aqui no Lunéville não. Aqui no Lunéville o strass, aqui o miolo, a pedra maior, vai ser por último, tá? Então, eu vou começar aqui com a agulha de mão. O nó, gente, do Lunéville, eu já vou fazer com a agulha aqui, mas o acabamento inicial e final é o ponto em miniatura. Então, para você que está começando agora aqui comigo, é muito difícil você fazer o acabamento com a agulha de Lunéville, porque você ainda não borda Lunéville, você não conhece o ponto, você não treinou ainda o ponto. Entendeu? Então, para você que é iniciante, que está começando agora, olha, você passa a agulha aqui, que você já estava com a agulha ali colocando o material, olha, e dá um pontinho, olha, puxa aqui, ó. Sentiu que não está muito firme, dá mais um pontinho, certo? Olha, e tira a agulha e pode cortar aqui, não precisa cortar muito rente, pode deixar um pedacinho do fio. E agora nós vamos começar, tá? O Lunéville, a gente faz 3 marcações, que é o 1, 2, 3. Como que é? O 1 é a hora que a gente abaixa a agulha, olha. O 2 é a hora que a gente laça e o 3 é a hora que a gente sobe. Tá vendo? Olha que eu tô subindo com o meu parafuso pra cá. Então, a marcação do 1, 2, 3 é pelo parafuso da agulha. Então, quando você for montar, olha, você recebe sua agulha assim. Quando você for montar a sua agulha, olha, você tem que colocar o gancho, gente. Olha, você tem que deixar o ganchinho, tá vendo aqui, bem alinhado com o seu parafuso. Se o gancho não tiver bem certinho, não vai dar certo o bordado, você não vai conseguir bordar, porque a marcação do 1, 2, 3 é por onde o parafuso está. Você sabe onde é que está o gancho da agulha, entenderam? Então, você quando for montar a sua agulha, gancho bem, olha, retinho, ó, bem na posição do parafuso, tá? Então, pessoal, ó, 1, 2, 3, vou fazer aqui bem pausadamente para vocês entenderem, porque essa é a base de todo o nosso bordado, olha. 1, você coloca a agulha, 2, você laça, 3, você sobe, tá? Então, o 3 é sempre ao contrário do 1. Então, se eu tô indo, olha, com o meu bordado para cá, se o 1 tá nesse sentido, o 3, olha, é ao contrário, tá? 1, laçou, subiu, ok? Agora nós vamos fazer com a pedraria. O tamanho do ponto é o tamanho da pedraria, ok? Olha, 2 miçangas aqui, olha, você laça e sobe. Então, você pega 2 aqui na mão, olha aqui embaixo, ó, mede. Por isso que o tecido tem que ser transparente, porque você tem que estar olhando o que você está bordando. Se é um tecido de trama fechada que você não enxerga, você vai bordar somente pelo tato, você não vai ter visão. Olha, 1, a agulha tá para onde eu tô indo, tá? Olha, pode ver que meu parafuso está no sentido do risco. 2, eu lacei. 3, eu subi, ó. Subi ao contrário de onde eu tô indo. Olha, então, 1 é para onde a gente tá indo, tá? Vamos medir aqui primeiro nossa miçanga, tá? O tamanho do ponto, lembrando, é o tamanho da pedraria que você está colocando, ó. Então, aqui, ó, minha miçanga. 2 eu laço, 3 eu subo, tá? O subir, que é aonde vocês enroscam, tá? Quando ela enrosca, gente, a agulha, tem algumas macetezinhos para você, olha, puxar ela. Às vezes você dá uma reboladinha na agulha, às vezes você dá uma inclinada, olha, nela maior, olha, ela sai mais fácil, para você achar o teu ponto de equilíbrio, como que você sai melhor com a agulha no 3, porque o 1, a marcação 1 e 2 não tem segredo, vocês não vão ter dificuldade. É no 3 que enrosca, é no 3 que vocês, ó, vamos lá.
1, o 2 e o 3, ó, tá vendo, ó? Enroscou, já saiu. Então, você achar esse ponto de equilíbrio que é a questão do Lunéville. Olha, aqui para mim chegar no fim, só cabe uma, então, ó, faz só com uma, ok? Agora eu já vou voltar para cá com o meu ponto. Outra coisa que vocês podem fazer também é isso daqui, ó, é mexer o bastidor, você ir girando ele conforme a tua mão se encaixa melhor, tá? Olha, 2 miçangas, ó, subi, ó, travou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora aqui eu quero vir para essa linha aqui, ó, para esse risco. O que que você faz no Lunéville? Você dá pontos, olha, encostadinho na pedraria, vazio, sem a pedra, olha, só o fio. Olha, dei 2 pontinhos bem pequenininhos para mim ir para onde eu gostaria já, olha, que a minha pedraria saísse e continuo o meu bordado. Então, dar esses pontos vazios é muito comum no bordado de Lunéville. 1, no 2 laça, no 3 sobe. 1 desce, marca o tamanho das pedras, no 2 laça, no 3 sobe. 1 desce, lá, mede, laça e sobe, olha. Agora, eu quero ir nesse daqui. Então, eu posso fazer a mesma coisa que eu falei para vocês, olha. Dá um pontinho vazio, ó. E anda, olha, com os pontinhos vazios aqui do lado. Por que espaços pequenos, gente? Porque se for um espaço muito grande, daí você arremata e reposiciona a tua agulha, tá? Olha, aqui só cabe um, vou colocar só um. Agora eu vou fazer, gente, o nó, eu vou fazer ele um pouquinho mais para dentro para aparecer melhor, tá? Mas quando a gente dá um nó de Lunéville, o mais encostadinho possível. Eu vou fazer ele mais no meio aqui, porque senão vocês não vão enxergar. Então, olha, você dá um ponto normal, tá? Agora vem, olha, com um ponto em cima do outro, mini pontinhos. Olha. Bem pequenininhos, um em cima do outro, ó. Isso trava ele, tá vendo? Ó, esse é o ponto de Lunéville, o nó de Lunéville é o ponto em miniatura em torno de 3 a 4, um em cima do outro, um vai travando o outro. Daí fica essa argola, você puxa, olha, essa argola e corta o fio bem no meio dela, tá? Nada de cortar fio aqui, é no meio da argola, ó. Um vai para baixo, o outro vem para cima. E nós já temos aqui, olha, a nossa primeiro contorno do Lunéville. Agora aqui, olha, nós vamos preencher com pérolas e depois fechar aqui com miçanga. A gente vai usar só a miçanga e a pérola nesse bordado, ok? Como aqui ele é com miçanga e eu já tô com a miçanga aqui no meu fio, eu vou terminar ele aqui primeiro com a miçanga, tá? Então, agora eu vou fazer sem a agulha de mão ali o arremate inicial. Outra dica, olha. Para você também que está iniciando, então, olha, vou começar de novo aqui, ó. Você passa a agulha para baixo, ó, e só puxa o fio para cima, tá? Ó, só puxei o fio para cima. Agora você prende aqui embaixo, ó, puxa ele de novo, ele já vai vir a laçada. Você passa esse primeiro fio, olha, dentro dessa laçada, tá? Ó.
E vou colocar aqui de 2 em 2 também, olha. É o mesmo ponto, gente. Você vai fazendo o fechamento aqui dessa parte do laço. Eu escolhi a miçanga e a pérola para a gente fazer nesse bordado, porque eles são materiais arredondados. E todo material arredondado é mais fácil de bordar, tá? No luneville. Agora eu vou tirar aqui o meu fio, você não solta, tá, gente? Esse material aqui que ficou, ó, você junta as duas pontas aqui, olha, e dá um nozinho. E deixa isso daqui guardado, que a gente vai usar, tá? Agora eu vou colocar a agulha de mão, aqui, olha, de novo. E vou encher com a pérola. A pérola a gente não consegue fazer assim que nem a gente faz com a miçanga, tá? A gente precisa colocar a pérola de uma em uma. Então, olha, eu venho aqui embaixo, tá? Para quem tá iniciando. Dá o nozinho com a agulha, gente, não tenha vergonha, tá? O importante é que fique firme aí. Olha. Dá, ó. Coloca a agulha, puxa o fio para cima, ó. Você só começa a bordar quando a laçada está aqui em cima. E agora vamos colocar a pérola uma por uma, tá? Olha, uma pérola. O mesmo ponto, 1, 2, 3, agora com a pérola, tá? Outra dica aqui para vocês, eu vou pegar um alfinete, olha. Vou aproveitar também aqui, ó, eu vou puxar mais o meu tecido. Esticar mais ele. Vou colocar um alfinetinho aqui. Você pega, olha, uma ponta e prende aqui. Ele ajuda bastante a gente manusear o material aqui embaixo, olha. Então, 1, no 2 laça, no 3 sobe. 1 desce, 2 laça, 3 sobe, ó. 1 desce, 2 laça, 3 sobe. E esse é o ponto do luneville, gente. Então, treinem bastante ele aí. E nós vamos fazer o nosso laço inteiro com esses pontos, com esses 2 materiais. E da mesma forma, olha, vocês têm ali no material de vocês, onde eu indico qual parte do laço vocês usam cada um deles, ok? Ó, finalizei a pérola, ó, como eu já expliquei. Agora aqui, gente, eu vou voltar com a miçanga, tá? Lembra que esse que eu falei para vocês não tirarem do fio? A gente pode reutilizar ele. Então, você corta, olha aqui, ó, na ponta do nó e dá um nó aqui no carretel, ó, no fio que tá no carretel. E você passa, olha, essa pedraria, ó, e corta esse fio. A gente deixa, gente, lá no ateliê, a gente deixa vários fios em cabide, sabe? Pega o cabide, deixa os fios prontos
para ir bordando. Fora do Brasil, como eu sei que tem muita gente que nos assiste de outros países, então, por exemplo, na Europa, você já compra os materiais no fio também, tá? Você compra os materiais já nos fios, daí você só faz essa parte que eu expliquei aqui, que você passa o fio que está com a pedraria com o fio que você vai bordar. A gente tem costume de pegar, sabe aqueles fios, aquelas cores que a gente quase não usa, que comprou para um determinado peça e nunca mais usou, aquelas cores, aqueles fios que estão lá em estoque, vamos dizer, empacado no armário da gente. Você pode pegar esses fios e deixar eles cheios, daí quando você vai usar, você passa para a cor do retroço que você vai estar utilizando. A regrinha no Lunéville da cor do fio segue a mesma regra, tá? Da agulha de mão. O fio ou da cor da pedraria ou da cor do tecido, cada caso é um caso. Então, vou voltar aqui, olha. Porque aqui, ó, tá vendo que ficou esse vãozinho? A gente vai colocar miçanguinha nele. Ó, e lembrando vocês, ó, de vez em quando para, ó, e dá uma esticada aqui no tecido. Quanto mais esticado o tecido estiver, lembre que mais fácil de bordar. Olha que bonito que ficou o nosso bordado de Lunéville. Então, gente, com esse ponto, com essa marcação, vocês vão fazer todo ele. Vamos relembrar? Primeiro vocês vão fazer todo o contorno, que nem nós fizemos no jeans, contorna todo ele, depois preenche com pérolas e miçangas, ok? Depois que você tiver terminado todo ele, você vai vir com a agulha de mão, tá? Com a agulha de mão, e nós vamos colocar o strass para finalizar. Se você coloca o strass antes, o que vai acontecer? O strass tem garra, tem? Então, conforme você vai manuseando aqui embaixo o bordado de Lunéville, isso enrosca, gente, enrosca o tempo todo, olha, o strass enrosca, tá vendo? Então, por isso, como o strass tem as garrinhas, você deixa ele por último, senão ele vai te atrapalhar sim na hora de bordar com a agulha de gancho, tá? Então, deixa ele por último, ok? Então, eu vou prender ele aqui para mostrar para vocês como que prende strass. Passei a agulha aqui, olha, eu coloquei um fio pequenininho, dou um nozinho. Eu sempre gosto, gente, de trabalhar com fio duplo, tá? Sempre, sempre. É um costume meu em todos os meus cursos, em todos os meus bordados. Eu sempre trabalho com o fio duplo. Eu gosto, acho que o bordado fica mais firme, o bordado fica mais seguro, ele dá uma encorpada, sabe, no bordado, do que na pedraria ali só ela com um fiozinho. Então, olha. Lembra do nosso arrematezinho lá da agulha de mão, né? Eu vou passar ele para uma das laterais aqui. Agora, gente, eu vou virar. Olha que legal que é. Eu adoro prender strass quando tá no bastidor, olha. Você vem aqui por baixo, olha, e prende ele. Olha como é mais fácil do que prender por cima quando a gente tá com ele esticado. Olha. Eu, particularmente, gosto muito de bordar no bastidor, principalmente vestidos de alta costura, tá? Vestidos de noiva, vestidos de festa. Mesmo que você não tenha a habilidade do Lunéville, tenha o hábito de bordar no bastidor tecidos finos, tá? Como organzas, tules, tecidos finos, borda
em bastidor que facilita, que deixa o teu bordado bem mais bonito. Vocês vão ver a diferença, mesmo que seja com a agulha de mão, tá? Então aqui, ó, já vou fazer o arremate, ó. Você vai passar nos buraquinhos que o teu strass estiver. Tem strass que tem 4, tem strass que tem 8, tá? Esse daqui era um de 8. Então, conforme for ali. E depois, gente, que vocês estiverem com o teu bordado todo pronto, olha, a gente deixa aqui os fiozinhos maiores. Você vem, corta eles menores e você pega cola branca ou termolina, tá? Tem alguns ateliês que usam até uma cola específica, que é uma cola que é de coelho, tá? Aqui no Brasil é bem difícil, quando encontra é muito caro. Não precisa, tá, gente? O efeito é o mesmo que ela vai dar. Então você vem com a colinha branca, olha onde você deu os nozinhos, ó. Você vem e passa um pouquinho da cola, tá? Se você for fazer a aplicação desse bordado, como nós fizemos as primeiras aplicações lá, daí você passa em volta de todo ele, lembra de passar mais por fora para poder recortar, mas se ele não for para aplicação, se for um vestido, por exemplo, um vestido de noiva, um vestido de festa inteiro, você vem com a colinha, olha, e coloca ela só em pontos específicos aonde estavam os nós, ok? Aqui, olha, nós temos um prontinho, vou deixar por causa da cola. Aqui, então, olha, você tem várias opções para esse bordado, tá? Você pode aqui passar a cola, como eu acabei de passar, espera secar e recorta, tá? Como nós recortamos na aula 1, ok? Então, você pode fazer apliques dele e aplicar em qualquer peça de roupa. Você tem também aí no seu material o laço em 3 tamanhos. Você pode fazer o laço grande, você pode fazer o laço pequeno. No nosso curso de bordado Luneville, é um curso completo. Nele você aprende como prende o strass, por exemplo, se você quiser fazer como primeiro laço com strass. No curso você aprende como colocar strass com agulha de Luneville, ok? E também você pode transformar esse laço em um lindo broche. Só que para você transformar ele em broche, tem todo um passo a passo, tem todo um processo que a gente precisa de acabamento e a finalização para a montagem do broche. Mas eu vou te ensinar a fazer o broche na próxima aula. Para nossa próxima aula, eu vou precisar que você escolha agora se você vai deixar o seu bordado em Luneville ou com agulha de mão prontinho para montarmos um broche. Vocês podem ver aqui várias opções, olha, já tenho até um de lacinho prontinho aqui para te ensinar a fazer, olha, todo esse acabamento, o acabamento perfeito, olha, de broche, tá? Essas peças tão usadas na Europa e que estão virando febre aqui no Brasil, os broches. Eles trazem uma versatilidade, gente, muito grande para o nosso look. E você que borda por hobby, é uma ótima opção de presente para você usar, variar suas roupas. E você que borda aí como empreendedora, para ganhar dinheiro, é assim um excelente produto para você ter na sua loja ou no seu ateliê. Mas precisa ter um acabamento muito bonito, um acabamento muito bem feito, e é isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Você pode fazer tanto no Luneville, tá? Como na agulha de mão. Então fica aí a seu critério como, né, qual técnica que você vai usar. O nosso risco é o mesmo, as pedras, né, as pedrarias praticamente as mesmas também, mas a técnica, a agulha são diferentes. Então você escolhe aí como que você vai fazer o seu broche em qual técnica, da primeira aula com a agulha de mão ou da segunda aula com a agulha de Luneville. E você já bordando, escolhendo, eu já vou te pedir para você já passar cola, tá? Já deixar ele passadinho cola para nossa próxima aula. E os materiais extras que vocês vão precisar para a nossa terceira aula serão um papel cartão, tá? Uma cartolina, um papel cartão grosso, um forro, o meu aqui é um sintético, você pode trabalhar com couro sintético,
com couro. Se você for trabalhar com couro mesmo, tem que ser a pelica, tá, gente? Olha, aqui foi feito com pelica, porque ela tem que ser macia para a gente fazer o acabamento. Outra opção também de acabamento para o broche é o veludo, tá? Veludo ou feltro, olha. Este daqui, olha, esses dois foram feitos com feltro. Então, vocês têm várias opções aí de materiais para a gente fazer o acabamento. Basicamente, são esses 4. Couro sintético, couro ecológico, couro legítimo, a pelica, veludo ou se não, feltro, ok? Então, deixem aí separados os materiais e um gancho, né, um alfinetinho de broche, o alfinetinho de broche para nós estarmos aí montando o nosso broche perfeito na nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado da técnica de Lunéville, que vocês treinem ela, que é uma técnica muito legal, como eu já comentei aqui no começo e durante a aula, ela traz uma agilidade, uma velocidade a mais para o seu bordado e é uma técnica encantadora, tá? É um grande diferencial, gente, nos bordados europeus, que muitas vezes vocês olham no Instagram, nas redes sociais e vocês ficam pensando, nossa, como que é isso? O que é o grande diferencial deles? Misturarem técnicas e materiais. E é isso que eu quero ensinar aqui para vocês. Por isso que vocês aprenderam 2 técnicas diferentes e vocês podem misturar as técnicas, tá? Por exemplo, aqui, olha, tem tantas técnicas diferentes. Tem aqui, olha, dá para fazer com Lunéville, com agulha de mão, tem couro misturado, tem bodywork. Então você consegue, olha, esse daqui também, olha, é todo em Lunéville, olha essa parte de fio aqui, ele é todo em Lunéville esse broche. Você consegue misturar técnicas e misturar materiais, você enriquece o teu trabalho, traz um diferencial muito grande para o teu bordado e é isso que eu quero te ajudar. Então eu te espero na nossa terceira aula, tá? Pra gente montar um lindo broche. Até lá! Espero muito que você tenha gostado de bordar com Lunéville pela primeira vez. Mesmo que você não tenha muitos materiais para colocar em prática, faça pelo menos algumas coisas. Tente fazer um bordado menor ou com menos variedade de pedrarias. Ou ainda, se você não tem os materiais de Lunéville, como a agulha e o bastidor, continue treinando com o bordado com agulha de mão tradicional, como aprendemos na aula anterior dos shorts jeans. O conhecimento para fazer diferença na nossa vida precisa ser praticado. Teoria por teoria, todo mundo pode dizer que sabe algo. É na hora da prática que você se diferencia. Nos meus cursos online de bordado com a Escola de Moda da Maximus, tenho mais de 2.600 alunas e alunos que de alguma forma tiveram suas vidas transformadas através do conhecimento que adquiriram comigo. Como vocês adoraram conhecer algumas das minhas alunas na aula passada, hoje eu trouxe mais algumas histórias da vida real de quem pratica a arte do bordado para você se inspirar neste finalzinho de aula. Olá! O meu nome é Antonieta Azeredo, eu sou médica, moro em Portugal, numa cidade chamada Amarante. Eu sou aluna da professora Fernanda desde o minicurso do ano passado, em que conheci pela primeira vez esta professora, visto que eu já era aluna de vários outros cursos da Maximus. Eu assisti ao curso sem grandes expectativas, porque apesar de tudo não tem a ver propriamente com costura, mas foi com algum espanto que eu cheguei ao final do curso e me apercebi que este curso realmente abre muitas portas. E porquê? Porque o bordado em pedraria é um nicho por si, ou seja, alguém pode trabalhar única e exclusivamente com o bordado em pedraria, mas também porque ele representa um acrescento à qualidade de todas as outras formas de costura. E a didática da professora é impecável, ela tem um discurso muito tranquilo, deixa muito poucas dúvidas e ela insiste em que façamos um mostruário. No meu caso, eu optei por fazer em algodão cru e tomei as notas de cada um dos pontos em baixo. Temos vários pontos, o mostruário é muito extenso. Há alguns pontos mais simples, outros um pouquinho mais, que exigem um pouquinho mais de cuidado, mas em geral as aulas são super bem explicadas e não há grandes dúvidas. Em relação a projetos, o meu primeiro projeto foi só este
pormenor neste porta-treco, esta flor maravilhosa que a professora ensinou também no mini curso, mas também ensina no curso. Depois, uma das minhas favoritas foi a pérola forrada, que me inspirou a fazer este brinco maravilhoso, que eu ainda não tinha em azul. É uma técnica muito bonita. Em relação ao Natal, inspirei-me e fiz uma pequena árvore com umas pérolazinhas vermelhas que adorei. E o meu último projeto, que foi um broche de joaninha, que eu adoro. E um grande beijo e até breve! Olá, meu nome é Júnia, moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Fui professora durante muito tempo e sempre quis aprender a bordar. Andando pela internet, eu encontrei o curso Costura de Sucesso da Máximos. Fazendo esse curso, eu vi também que tinha o curso de bordado da professora Fernanda Nadal. Eu gostei demais porque eu gosto muito de bordado, de coisas bordadas, eu acho muito lindas, eu sempre quis fazer bordado. E ninguém nunca me ensinou a bordar, não encontrei ninguém assim que soubesse bordar e que me ensinasse a bordar. Então eu me matriculei na hora e o curso sim é ótimo, é muito bom, muito detalhado, muito bem explicado, muito didático e eu aprendi muito com esse curso. Eu fiz os meus pontos todos nos quadradinhos de algodão cru e fui montando o meu mostruário. Ponto mais lindo que o outro. Olha só essa flor em 3D e esta aqui aramada. Muito, muito lindos. Então eu fiz essa camiseta que eu estou usando com strass em metro, bordada. Fiz essa aqui que tá no manequim com chatons e um pouquinho de strass em metro também. E aí eu fui inventando e fazendo em outras camisetas. Ó, fiz esta com vidrilho, toda a volta do desenho. Essa outra aqui com paetês. Essa daqui eu fiz com aplicação de renda, detalhezinho com as pérolas aqui, ó. Eu não conseguia bordar uma pérola e ela ficar bem firme, ela sempre ficava balançando um pouquinho. Aí a professora ensinou, aí agora as minhas pérolas não caem mais. Aí eu fiz um detalhe também nessa aqui, só os detalhes, né? Mas olha como já muda o aspecto da peça, da roupa. E aí fiz também, como a professora falou em uma das aulas, um detalhezinho aqui, ó, só na golinha. Fiz essas coisas pra mim. Agora eu pretendo fazer pra dar de presente e quem sabe até vender. E eu tô muito feliz por ter feito esse curso. E a minha vida mudou depois do curso, porque agora existe uma história minha antes do curso, antes da Máximos e depois da Máximos. Oi, meu nome é Sueli de Oliveira, tenho 63 anos. E por formação, eu sou engenheira civil. E quando eu estava aqui na pandemia, eu resolvi aprender a costurar. Aí comecei a procurar, vi vários vídeos e vi um da professora Marlene Mucay. E nesse vídeo ela fala dos livros que ela já tinha publicado e que estavam à venda na Máximos Tecidos. Eu acho que esse foi o início para eu conhecer a professora Fernanda Nadal. Porque a Máximos me mandou um convite para participar do mini curso da professora Fernanda Nadal, Bordados em Pedraria. Aí o que me chamou a atenção? Porque eu tinha feito há um tempo atrás este cinturão aqui. Este cinturão eu bordei para uma amiga para uma apresentação de dança do ventre. Aí ela achou lindo quando eu terminei e tal, mas a alegria durou só até a primeira apresentação, porque no primeiro shimmy, que é esse movimento de quadril, olha, as pedras caíram. O que faltou aqui? Técnica. Eu não tinha técnica. Então, a hora que eu vi o convite para fazer o curso de bordado, eu falei, é de graça, que vai me custar, né? Não vou perder nada. E quem sabe ela me ensina, eu aprendo alguma técnica para que o bordado fique mais forte, que não se desprenda tão facilmente. Aí fui fazer o mini curso. E na primeira aula, no comecinho, ela já fala justamente disso. Aí, durante o curso, eu aprendi a fazer esta tiara, aprendi a fazer esta flor. Aí eu fiz, depois que eu fiz esse mini curso, aí não tinha como eu não fazer o curso. Então, esses são alguns trabalhos que eu já fiz. Trabalho não, né? Esses são só exemplos. Aí aqui ainda tá faltando a minha flor amada que eu estou fazendo, que tá aqui, ó.
Então, o que eu posso dizer hoje? Que as aulas com a Fernanda Nadal me resgatou algo que eu tinha muito tempo esquecido, que é esse meu amor por trabalhos manuais. Eu fiz o meu trabalho, mesmo sem ter terminado o curso, eu fiz meu primeiro trabalho remunerado, que foi bordar. Eu fiz 10 vestidos iguais a esse. Então eu bordei a faixa do cabelo, o vestido, foi uma coisa simples, mas que já me rendeu alguma coisa. Deu um start para essa minha vontade de realmente aprender, e não só por hobby, mas poder começar uma nova carreira. Então, tudo que eu posso dizer para a professora Fernanda Nadal, que ela é uma fofa, e muito obrigada por tudo. Olá, meu nome é Marla, eu sou designer de moda, moro em Salvador, Bahia, e eu sou aluna do curso de bordado em pedrarias da professora Fernanda Nadal, da Máximos Tecidos. A experiência, sim, com o curso, para mim foi incrível. Eu não tinha muito conhecimento de bordado, sempre quis aprender, e o curso me proporcionou isso. Eu me lembro, que quando eu era criança, eu tinha uma tia que bordava lembrancinhas de casamento, com pedrarias, e eu ficava ali, passava ali as tardes, observando ela a fazer esse trabalho para as clientes dela. Só que assim, eu nunca tive oportunidade de aprender, mas aí, quando eu entrei no curso, fluiu, a coisa, eu consegui acompanhar bem o curso. As aulas, elas são didáticas, elas são fáceis de compreender, A professora também é muito atenciosa. Na época mesmo, eu estava fazendo uma faculdade de moda, que eu precisava fazer um projeto TCC, que é esse aqui atrás. Os poucos pontos que eu já tinha aprendido no curso, eu utilizei para abordar. Na época, o pessoal achou assim incrível. Aí foi que eu também fui desenvolvendo mais, fui fazendo bordados para outras pessoas, e eu também bordo muito por hobby, Eu trouxe até alguns bordadinhos que eu fiz aqui. Eu fiz essa camisa mesmo. Eu logo no início, poucos pontos eu fiz aqui e desenvolvi a camisa. Eu fiz esse também. Misturei aqui pedrarias, fios, Aqui eu fiz para minha irmã. É um acessório, para apresentação dela. Aí eu peguei e fiz um bordado aqui, para dar um destaque com pedrarias. A minha caixa, que eu guardo meu material, eu bordei toda também. Assim, o curso acrescentou muito à minha vida, Eu aprendi bastante. E sou muito grata, pelo que eu aprendi no curso, pelo material, É isso, obrigada. Mesmo já conhecendo, eu também sempre me emociono ao ouvir as histórias das minhas queridas alunas. Meus cursos online completos de bordado são fruto de toda a experiência que tive na minha vida nos últimos 22 anos como empresária no ramo da moda. Dona de ateliê, professora e, claro, de todas as dezenas de formações e cursos que já fiz não só no Brasil, mas especialmente no berço do bordado no mundo, que é Paris. Nos últimos 3 anos, juntei o melhor de tudo que sei e desenvolvi, juntamente com a Escola de Moda da Máximos Tecidos, um plano de ensino completo para 2 programas de formação de bordado em pedrarias. No curso online, a arte do bordado à mão, você aprende a bordar com a agulha tradicional de bordado, praticamente todos os tipos de pedraria do mercado, praticando mais de 50 tipos diferentes de pontos. E o mais importante, aprende como usar esses pontos para desenvolver de fato uma peça inteira, como camisetas, jaquetas, blazers, apliques e broches. Bolsas, clutches, almofada, entre outros itens com diversos tecidos diferentes como base. E no meu segundo curso, o curso online de bordado Luneville, você aprende como bordar usando essa técnica centenária da alta costura com agulha de gancho e bastidor. Pensando em quem não trabalha com moda sobre medida e quer usar o método de Luneville para outros tipos de peças, como roupas casuais e decoração, no plano de ensino desse curso, eu abordo como trabalhar com o bastidor pequeno e como fazer diversos tipos diferentes de pontos com variedades
de pedrarias. E para quem, assim como eu, trabalha com moda sob medida, o curso tem um módulo inteiro onde eu ensino como bordar um vestido de festa todo em pedrarias usando a técnica de Lugneville, como nas casas de alta costura. São duas formações diferentes que podem ser feitas de forma individual ou juntas, já que uma complementa a outra. Os cursos são 100% online e você tem 5 anos de acesso e é voltado tanto para as pessoas que querem ter o bordado como renda e trabalho, quanto para quem quer aprender apenas por hobby. Se você se interessou, na próxima aula darei mais detalhe sobre meus programas de formação em bordado. Bom, e por falar na próxima aula, ela será na sexta-feira e será a nossa última aula deste evento online. Nela, você aprenderá a montar um broche utilizando o bordado de hoje. O broche é uma peça muito especial que você pode usar em várias roupas diferentes, tirar e colocar. Broches são acessórios clássicos que trazem requinte a qualquer peça de roupa. Além de aprender a fazer um broche, você aprenderá como fazer as composições com as peças bordadas em roupas. Vou te ensinar a fazer um estudo da modelagem, do tipo de tecido, da paleta de cores, da combinação das pedrarias e te dar dicas de onde aplicar os bordados, em que posições da roupa mais valoriza o corpo e a peça, quando usar bordados maiores e menores e muito mais. Por isso, não perca por nada. Lembrando que na quinta-feira, às 18 horas, teremos a nossa live Tira Dúvidas, que será transmitida no canal do YouTube da Maximus Tecidos e no meu canal Fernanda Nadal. É muito importante a sua participação, porque além de fazer perguntas diretamente para mim, se você ficar na live até o final, vai concorrer ao sorteio do meu livro A Arte de Bordar. Quero pedir também para você deixar o seu comentário me contando se você gostou dessa aula. Se você está assistindo pelo YouTube, é só comentar abaixo. Além disso, você pode e deve entrar no meu grupo do Facebook, onde, durante esse evento online, eu estou acompanhando os bordados das alunas, curtindo, interagindo, comentando. Lá já tem um monte de fotos de laços lindos que vocês fizeram na primeira aula. Para participar, é só clicar no botão azul aqui embaixo ou no link da descrição do vídeo. E para você não perder nada que ainda vai acontecer essa semana, nem ficar sem algum material importante, guarde essa página nos favoritos do seu computador ou celular e, se possível, fique de olho diariamente no seu e-mail, porque estamos enviando tudo por lá. Participe também dos nossos grupos VIPs de WhatsApp e Telegram, porque nós enviamos mensagens para avisar sempre que uma aula vai ao ar e que uma live começa. O link para entrar nos grupos estão logo abaixo desse vídeo. Então agora nós nos vemos novamente na quinta-feira para a live Tira Dúvidas e na sexta para a nossa última aula desse mini curso. Anota na agenda para não esquecer. Um beijo e até lá!